Boa noite, queridos irmãos. É um prazer muito grande poder estar aqui hoje conversando um pouquinho, sobre esse tema que é extremamente desafiador. Desafiador para mim, porque falar sobre a eutanásia é difícil, porque ele remete muito às questões da vida, de decisões e decisões importantes que cabem a nós fazer nos momentos derradeiros, nosso ou daqueles que a gente ama. Então é um tema difícil de se tratar, é um tema complexo, por mais que dentro da visão espírita ele seria simples, muito simples. Então vou falar aqui sobre a eutanásia, e como eu gosto de começar sempre, pela definição do que é a eutanásia. A eutanásia é o ato intencional de proporcionar a alguém uma morte indolor para aliviar o sofrimento causado por uma doença incurável e dolorosa. Então é aquele movimento que a gente faz para interromper um sofrimento, uma dor. A intenção não é interromper uma vida, a intenção é interromper um sofrimento. Essa é a intenção inicial. Existem as exceções? Claro. Às vezes está um senhor de idade muito rico no leito de morte e aquelas pessoas que estão ali, ou às vezes um único herdeiro, vai lá e está a fim de apressar aquela morte para obter as vantagens que ele vai ter com a sua herança. E ele acaba apressando. Falta de amor, materialismo, interesse naquilo que realmente não nos importa e que é perecível, que a terra come, mas acontece. Mas também não é o ponto que a gente vai abordar aqui. Vamos falar sobre a eutanásia de uma forma diferenciada, quando é realmente esse sentido de aliviar a dor e o sofrimento de alguém. E uma curiosidade, que eu também não sabia, fiquei sabendo há pouco tempo, sobre a eutanásia, distanásia e ortotanásia. São 3 formas da tanásia, da chamada eutanásia. A eutanásia é essa abreviação da vida, o encurtamento da vida, dar um ponto final numa existência antecipadamente. A distanásia já é o inverso, é o prolongamento excessivo dessa vida, quando já não há mais a vida corpórea, quando o corpo já está falecido, já está morto, no sentido de não haver mais atividade cerebral, não haver mais nenhuma condição de vida, e eu continuo prolongando essa vida excessivamente, que também vão ter as suas consequências não positivas, porque o espírito muitas vezes ali está esperando apenas o desligamento do aparelho, porque ele já não tem mais tempo a cumprir aqui que seja vantajoso para ele. É apenas um estado de dormência, talvez, desse espírito ali, aguardando o momento da partida. E tem a ortotanásia, que é a morte natural, chamada morte natural. É quando a gente deixa o tempo cumprir, a vida se cumpre naturalmente, vai ao seu fim, ao seu termo naturalmente. Ele diz, o termo utilizado pelos médicos para definir a morte natural, sem interferência da ciência, permitindo ao paciente a morte digna, sem sofrimento, deixando a evolução e percurso da doença. Essa condição também, muitas vezes, a gente acaba, mas é a forma mais correta? Depende. Porque eu posso, de repente, ter uma condição de continuar a minha vida, e eu opto pela ortotanásia. Eu tenho a condição de fazer um tratamento de um câncer que pode ser que me dê a cura em 80% de chance. Só que eu opto por não tomar atitude nenhuma. E eu poderia ter de repente algum tempo de vida a mais, ou até muito mais, dependendo da minha idade, e eu opto por não tomar qualquer atitude de preservar a minha vida. Isso também não seria a melhor forma, porque as dores e as dificuldades são para o nosso aprendizado. Não é simplesmente para o nosso fim. Veio uma doença que a probabilidade de morte é muito grande, mas eu tenho uma pequena chance de cura. Eu tenho que lutar por aquilo.
Eu preciso lutar pela vida. Porque quem pode me dizer, né, que de repente essa doença é o meu fim? Essa doença pode ser a minha prova, pode ser a minha expiação de resignação, de abdicação, né? Então, são coisas que a gente tem que avaliar bem. Ah, então a ortotanásia a gente chama de morte correta? Sim, é o nome que se dá. Orto, certo, correto. Tanásia, que vem do tânatos, é morte, então morte correta. Eutanásia, eu, de boa, tânatos, de morte. Então, boa morte. E a distanásia é esse afastamento, né? A afastamento. Tânatos, tanásia, morte. Afastamento da morte, ou seja, prolongamento, né, do tempo de vida. Então, não necessariamente a ortotanásia vai ser a forma mais correta, né? Porque vai depender muito da situação. Às vezes é uma questão que é um tratamento que vai fazer que não surte mais efeito e eu optei pela ortotanásia, né? São questões que a gente vai avaliar, mas o correto seria a gente buscar a permanência o máximo possível da vida. E na questão legal, a eutanásia ela é permitida no Brasil? Não, né? A eutanásia não é permitida. A nossa lei já diz, eutanásia não é permitida e é configurada dentro do nosso Código Penal, no artigo 121 do Código Penal, como homicídio, para quem pratica. Nós temos o caso daquela médica do Paraná que praticou eutanásia em vários pacientes, foi presa por homicídio, né? A questão do homicídio para aquele que faz, né, a pena de homicídio para aquele que pratica com um sentimento moral, com um sentimento de pesar ou com um sentimento de tentar realmente aliviar a dor, ela entra também como homicídio, porém, no parágrafo 1º do Código Penal, como abrandamento da pena. Por quê? Porque foi por uma questão de condição moral. Não foi porque eu quis cessar a vida daquela pessoa, foi para evitar o sofrimento. Então, até na lei existe a sua atenuante para uma eutanásia feita por uma questão de entendimento de aquilo ser uma boa coisa, né? Uma boa morte, evitar o sofrimento. A nossa lei diz que não, mas a doutrina espírita, o que ela pensa da eutanásia? E aí que eu digo que é simples. Deus é amor, Deus é vida, Deus é luz. Vocês acham que Deus ia querer que a gente escolhesse a nossa hora da morte? Assim do nada? Eu vou optar quando eu quero ir, quando vir? Não, né? Então a doutrina espírita ela é eminentemente a favor da vida. A gente poderia parar por aqui, porque eu tenho que preservar a vida. Mas eu preciso embasar o porquê que a doutrina espírita é a favor da vida. Um pouco já foi, né? Deus é vida, Deus é luz, Deus é amor. Deus quer que preservemos a nossa vida para passar pelas nossas dificuldades, para quê? Para evoluirmos, para crescermos. A gente vem aqui encarnar, por quê? Para a gente conseguir desenvolver. Estudamos e evoluímos no plano espiritual, mas é aqui, encarnados, que passamos pelas nossas maiores provas, as nossas maiores dificuldades, porque estamos envolvidos no meio material, nas dificuldades e nas vicissitudes, que são esses altos e baixos que a gente tem aqui, influenciados pela matéria, influenciado por outros espíritos diretamente com as mesmas limitações, com os mesmos vícios do orgulho, do egoísmo, da vaidade. E aí está a nossa dificuldade, as nossas provas aqui encarnados. Mas a doutrina espírita então não diria contrária, mas é a favor da vida, automaticamente, né, naquela contradição, que ela é a favor da vida e não a favor da morte. Isso cabe ao nosso juiz supremo, Deus. Ele que define a nossa hora derradeira. E aí, para embasar um pouquinho, tem muitos temas tratando no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, né, sobre a questão da antecipação da morte ou, né, da nossa morte. No Livro dos Espíritos, na questão 953, ele faz um questionamento. Quando uma pessoa se vê
vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar alguns instantes dos seus sofrimentos, apressando voluntariamente a morte? A espiritualidade nos responde: é sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado? De que um socorro inesperado não venha no último momento, aquele último suspiro. Aconteceu um caso de uma menina, uma moça, que tinha recém se casado e sofreu um acidente violento de carro. Ela estava destroçada. Os médicos diziam: não sobrevive. E o marido, Só que antes disso ele já tinha tido uma conversa com ela, dizendo: se por acaso acontecer alguma coisa que eu gostaria de fosse desligado, eu não quero ficar vegetando, eu não quero ter problema, desligo meus aparelhos caso eu fique sobre aparelhos, sobre a influência de aparelhos, pode desligar. E ele entrou naquela contradição quando ele se viu nessa situação, que o médico disse que a chance era mínima. E ele ficou assim: desligo ou não desligo? O que eu faço? Opto pela morte ou não? E ele, contrário ao desejo da mulher, e mesmo com muita dor no coração, ele optou pela vida e deixou. Não, segue o fluxo. Sei que é difícil, mas nós vamos batalhar. Vamos lá, ter a resignação e continuar. Hoje é mãe, com 2 filhos, são casados, felizes. Nova, olha o tempo que ela estaria deixando de viver, as experiências que ela deixaria de adquirir, a vivência com os filhos, a vivência conjugal e a vivência das suas próprias provas de desenvolvimento e a vivência de ter que passar por essa experiência negativa no nosso ponto de vista. Mas vai saber o porquê que isso tinha que acontecer com ela? A gente não sabe. Por que as coisas que a gente considera ruins, a gente tem que passar? Será que elas realmente são ruins? Será que elas não são uma bênção divina para o nosso melhoramento, para o nosso desenvolvimento? Mas isso a gente vai ver. Ele continua na letra A, concebe-se que, nas circunstâncias ordinárias, o suicídio seja condenável. Ok. Mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável, vai acontecer essa morte, logo. E em que a vida só é encurtada alguns instantes. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Quem define é Deus. Eu me revolto contra Deus quando eu opto por cessar a vida, porque eu acho que Ele é injusto. Deus é injusto. Como Ele deixa a gente sofrer durante muito tempo para, sabe-se lá, de repente eu passo por um momento de dor tremenda para daqui a 2 minutos eu falecer, ou eu ficar por anos sofrendo num leito e de repente não tenho nem a cura, morro, desencarno, Não, a gente tem que entender que tudo na vida do espírito, na vida encarnada, tem um porquê de ser. Quais nesses casos, as consequências de tal ato? Uma expiação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta, de acordo com as circunstâncias. Então, quando eu pratico o ato da eutanásia, quando eu provoco a morte de alguém, eu sofro as consequências. Se no nosso Código Penal brasileiro a gente já sofre as consequências, que é uma lei que é falha, no Código Divino, lei perfeita, não tem como ser diferente. A gente vai estar arcando com as consequências dos nossos atos. A gente pode escapar da lei dos homens, porque eu posso esconder que eu fiz eutanásia, eu posso esconder que eu prejudiquei alguém, e ninguém perceber durante a minha encarnação de 60, 100 anos que seja. E eu escondo. Mas eu não consigo esconder dos olhos de Deus, que tudo vê, que tudo sabe e que nos criou. Simples e ignorantes. Seres perfeitos. Somos perfeitos. Somos impuros, porque não conseguimos nos purificar ainda, mas somos perfeitos. Temos todas as condições de chegar à nossa pureza, à nossa perfeição total. Relativa, porque a perfeição absoluta só de Deus. Mas temos essa condição.
Isso aí no Livro dos Espíritos, tá? E aí a gente vai para o Evangelho. O Evangelho também fala. E aí ele questiona lá no item 27 do capítulo 5, se deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que siga seu curso. E aí vem já meio como uma forma, meu Deus, vocês não entenderam ainda, né? Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis nesta terra de expiação para concluirdes as vossas provas, e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes que pagar. Juros da dívida que tendes que pagar. Erramos. No caminho aqui, quantos de nós já não errou vindo para cá? Pequenas falhas. Né? No decorrer da nossa vida, dessa encarnação, quantos erros a gente já não cometeu? Que eu vou ter que reparar, sem contar das nossas encarnações anteriores, que é só acompanhar a nossa humanidade para saber que boa coisa a gente não foi, até porque essa é a nossa melhor encarnação, né? E aí eu olho para o passado da humanidade, as guerras, as lutas com espadas, que matavam e dormíamos do lado do corpo. Que débitos eu tenho? Os males que a gente fez pelos nossos vícios excessivos, sexualidade, drogas, desamor. Temos muitas coisas boas também nesse percurso, mas estamos num planeta que está aí na sua segunda fase, segundo a nossa classificação dada por Kardec ali, né, pelos espíritos de Kardec, dos planetas, mundos primitivos, prova de expiação, mundos felizes, e assim indo, né? Dessas cinco classificações, nós somos o segundo, querendo passar por regeneração agora, passando por esse processo. Então nós estamos lá no começo, espíritos impuros, né? Tentando chegar à perfeição. Então são esses juros que a gente tem que pagar dentro das nossas existências, que vem aí com as nossas expiações, com os nossos sofrimentos, que é necessário para o nosso aprendizado. Continua no Evangelho, né? Ele tem um título inicial que pergunta se será lícito abreviar, né, a vida de um doente que sofra sem esperança, sem cura. Esse é o título do capítulo ali, né, do item. E ele faz dentro desse item essa pergunta, 28. Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito poupar-lhe-se alguns instantes de angústias, apressando-lhe o fim? Quem vos daria o direito de prejugar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí retirar a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas da que tinha. Ainda que haja chegado ao último extremo, um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não terá se enganado nunca em suas previsões? O caso que eu contei anteriormente, a chance de vida era mínima. Os médicos praticamente consideravam morto. Saiu. Foi ao fundo do poço. Sobreviveu. E essa frase, né? A fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas da que tinha. Uma pessoa viciada em drogas, que vai ao fundo do poço, internado, em coma, sai do coma e volta. Qual é a linha diferente que ele vai fazer? Monta uma clínica de reabilitação. Olha a volta. De um viciado a um incentivador ao não uso das drogas. Essa é a mudança de pensamento. Quantas pessoas chegam na hora derradeira da morte e mudam, refletem: o que eu fiz da minha vida até agora? Preciso mudar, preciso fazer algo novo. Então não temos esse direito de mexer com a vida de ninguém. Esse direito cabe a Deus. Essa decisão de cessar uma vida cabe a Deus, não a nós. Que poder nós temos? Nós não temos autonomia sobre a nossa própria vida. E quero decidir pela vida do meu irmão, da pessoa que eu amo, por mais que seja por um motivo considerado justo, evitar o sofrimento. Mas será que evita um sofrimento? E vem aí então,
só para fechar essa questão da doutrina em si, o livro Consolador, né? Emmanuel diz o seguinte, tem o seguinte questionamento que ele responde, né? A eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável? O homem não tem o direito de praticar a eutanásia em caso algum, ainda que a mesma seja demonstração aparente de medida benfazeja. A agonia prolongada pode ter a finalidade preciosa para a alma e a moléstia incurável pode ser um bem, como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. Além do mais, os desígnios divinos são insondáveis e a ciência precária dos homens não se pode decidir nos problemas transcendentes da necessidade do espírito. Emmanuel, a gente não tem esse poder. Tem a história de que essa questão da compreensão dessa marcha para a gente estar aperfeiçoando, tem uma história que o Chico conta numa das visitas dele. Ele foi à casa de um rapaz, ele ia visitar, né, constantemente um rapaz na casa dele, aonde ele era muito doente e problemas mentais gravíssimos. Vivia na cama, Chico ia lá, a mãe dele também muito doente, ele fazia os trabalhos da casa, ele auxiliava na limpeza, ajudava a cuidar do rapaz, auxiliava a mãe, dava alimentos e fazia toda a questão do auxílio. Numa dessas visitas, foi um grupo junto com ele, de pessoas, e nesse grupo estava um médico. O médico, olhando toda aquela situação, olha para Chico e diz assim: Chico, nesse caso não seria bom praticar a eutanásia? Olha a vida que ele vive. Isso não é justo, não é bom. Nesse caso, a espiritualidade o espiritismo ele não seria favorável à eutanásia? E o Chico diz para ele assim: meu amigo, esse homem nas encarnações anteriores foi como um ditador, torturador, massacrava as pessoas, torturava e matava. Diversos espíritos que naquela mesma encarnação anterior ele prejudicou, estavam ali aguardando, e o Chico vendo, né, toda a imagem dos obsessores ali, estão aqui aguardando o desencarne dele, para poder fazer o que ele fez com eles, torturá-lo e prejudicá-lo durante muitos anos. Então eles estão aqui aguardando. Estavam, né? E assim no desencarne dele aconteceu. Assim que ele desencarnou naquela vida, ele deixou a carne naquele momento, torturaram ele durante anos, durante séculos. E hoje ele teve a oportunidade de voltar. Alguns, naquela encarnação anterior, porque são espíritos que já tinham se conformado com a situação, desistiram de estar ali, esperando para torturar. Mas outros continuaram. E assim que ele desencarnou, torturaram. Voltou nessa encarnação e ele está nessa condição. Foi o meio justo e perfeito da divindade de protegê-lo, de escondê-lo, porque muitos daqueles obsessores não achavam ele naquela condição, não conseguiam encontrá-lo. Outros, vendo aquele sofrimento absurdo que ele passava, sentiram pena e desistiram, seguiram seu caminho. Alguns, poucos, ainda estavam ali. Se ele perde a vida agora, por o ato de quem quer que seja, sem a permissão divina, eu não estaria entregando ele aos seus torturadores? Eu não estaria entregando ele para aqueles que queriam maltratá-lo? Seria uma bondade, verdadeiramente? Poupar o sofrimento dele aqui, que pode ser que, no último instante, aqueles últimos 10 aqui que estão querendo sacrificá-lo mais uma vez, não desistam por ver a dor que ele está passando? Que fosse um, né? Será que seria um bem? E aí o médico não falou mais nada. Vejam que a dor não era um sofrimento, era um alívio para a verdadeira vida dele, a vida espiritual. Aquele momento de sofrimento era um bem, um grande bem. Mas qual então o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão.
Mas para alcançar esta perfeição tem de sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto está a sua expiação. Aqui ele apenas confirma, que o nosso objetivo é chegar à perfeição. Não temos que abreviar a vida porque nós precisamos passar por essas condições da dor, do sofrimento, de coisas boas para também aprender com isso. Aprendemos com coisas boas. A nossa vida não é feita só de dor. Nesse momento estamos num planeta de provas e expiações. Ainda necessitamos aprender com a dor porque não conseguimos aprender ainda só com o amor, infelizmente. Então a dor se faz necessária para esse nosso processo de transformação, dessa nossa virada de chave. Mas então por que nós pensamos em abreviar a vida? Já que a gente vê que a doutrina espírita nos explica que não é, nós precisamos desse sofrimento. Pensamos porque entendemos muitas vezes que a dor e o sofrimento são fardos pesados e difíceis de suportar. Não só para quem está ali, mas para quem está vivenciando junto. É sofrido. Ver quem a gente ama sofrer é doído. A gente quer se pôr no lugar dele, porque eu não estou sofrendo ali no lugar. Porque eu não tenho essa necessidade de estar ali. O meu sofrimento tem que ser aqui, auxiliando e suportando junto, não sentindo a dor física, mas sentindo a dor moral, sentindo a dor que cura, a dor da compaixão, a dor do amor. Vemos mais questões do corpo físico que as questões do espírito, porque a gente ainda é, nesse plano de provas e expiações, espíritos ainda em condições de impureza. A gente é mais ligado ainda à matéria do que ligado à parte espiritual. Quando a gente começa a pensar que a minha vida não é essa aqui, a minha verdadeira vida não é essa aqui, a minha verdadeira vida é a vida do plano espiritual, eu já mudo essa visão. Eu vou acelerar aqui em cima, É que eu falo demais, gente. Tá, vou correr. A eutanásia leva os sofredores, os familiares, os médicos e os assistentes à falsa noção de piedade, de caridade e de amor. Falsa noção, porque, como a gente viu na historinha anterior, é falsa noção. Esse sofrimento pode ser a purificação do espírito, pode ser a salvação desse espírito. Desconhecemos as leis da vida, leis divinas, este não conhecimento a respeito da encarnação e das suas finalidades e a não aceitação da reencarnação. Porque não acreditamos na reencarnação ou acreditamos, desacreditamos? Será que é verdade mesmo? Será que eu vou e volto? Mas eu estudo tanto, isso é tão dito pelos espíritos, tem a doutrina, eu sei, mas será que é verdade? Às vezes a gente ainda não tem essa crença firme e forte, A gente acredita meio que desacreditando, A gente ainda está muito ligado na matéria. Então esse desconhecimento das leis divinas nos faz pensar muitas vezes nessas condições de abortar a vida, cortar a vida limpa. Quem não acredita na sobrevivência da alma acha justo abreviar os sofrimentos não merecidos. Que vê a vida como única existência, quem vê a vida como existência não entende por que deixar a família sofrendo com doenças dolorosas. São apenas as confirmações, que é o nosso pensamento muitas vezes. Mas o que a doutrina espírita nos esclarece? Que a morte não é o fim, o espírito continua vivendo. A morte é o corpo físico. A morte é aqui. O desencarne, aqui. A vida, a verdadeira vida, é lá no plano espiritual. Nada acontece por acaso. Eu não sofro por acaso. Eu sofro porque são consequências de atos dessa ou de encarnações passadas. O que a gente traz de encarnação passada até menos do que a gente cria nessa própria encarnação de problemas para nós. Toda hora a gente está criando um probleminha ou outro. E os grandes resgates mesmo que vêm de outras encarnações são poucos até, que a gente vem trazendo, Tudo tem uma razão de ser e existe o tempo certo para as coisas acontecerem, inclusive a morte. A necessidade do espírito passar por tribulações, dores e sofrimento. Os sofrimentos, na verdade, são mecanismos de resgate indispensável à evolução espiritual. É por meio das vicissitudes da vida que o espírito depura os seus débitos e adianta o seu progresso moral. É necessário o sofrimento para o nosso progresso moral.
O que realizamos nos traz consequência ou reação de nossas atitudes, lei de causa e efeito. Tudo aquilo que eu faço, a física já diz, né? Que a física não deixa de ser uma lei divina. Tudo que a gente tem de leis aqui dos homens, vem da espiritualidade, vem de Deus. Então, lei de causa e efeito. Tudo que eu faço aqui, uma ação que eu pratico, ela vem de igual intensidade. Retorna para mim igual intensidade. Opor-se à vida constitui um ato contra a lei divina, que é de criação incessante. Deus é quem proporciona a vida e somente Ele tem o direito de nos convocar de volta ao plano espiritual. Devemos vivenciar as oportunidades concedidas ou até mesmo pedidas, seguindo os ensinamentos cristãos, sem interferir sobre o momento da morte. Nós muitas vezes pedimos como provas para que a gente consiga, né? Isso que é controlado lá no plano espiritual, porque a gente pede mais do que consegue carregar. E lá eles, cortam as nossas asinhas. Eita, não vai aguentar. Porque não vai aguentar isso que a gente está conseguindo te conceder muitas vezes. A gente sabe que tu pode, mas tu não vai querer, né? E agora tu está querendo pedir mais do que tu consegue carregar? Não dá, né? Por que sofremos? 2 fatores essenciais levam as almas à prova do sofrimento físico: doenças e moléstia. A necessidade de recuperação do plantio indevido, as provas e expiações, e a necessidade do crescimento intelecto-moral. A aquisição de conhecimento, conquista da fé, trabalho na caridade. Isso é mediunidade com Cristo. Mas a caridade? Sim, caridade é olhar para o próximo e dar um sorriso. Não é só dar coisas materiais. Fazer caridade, mediunidade com Cristo é olhar o próximo. É olhar uma pessoa que está caída no chão e não ser indiferente. Não é fácil, porque a gente ainda é voltado ao nosso egoísmo, né? Mas a gente tem que começar a ter esses pensamentos e mudar a nossa chave, né? Aqui eram os casos que eu já fui contando no meio do caminho, também não vou me prolongar muito, mas são os episódios que eu tinha para contar ali, né? Que eu já fui falando no meio da nossa conversa. E quando iremos retornar ao plano espiritual? Alguém sabe o momento que deve desencarnar? Ninguém, né? A gente não sabe que momento é esse. Mas esses minutos, dias, horas, meses, anos de sofrimento no corpo físico nos abreviam dezenas, centenas ou milhares de anos de sofrimento no plano espiritual. Aquele pequeno sofrimento que eu quero podar ali, né? Eu posso estar abdicando desse meu melhoramento, de sofrimentos de anos, milênios no plano espiritual, né? Porque ali são ajustes que eu estou fazendo, os ajustes finos. E esses últimos momentos, os momentos derradeiros, podem ser justamente essa virada de chave, né? Nos últimos momentos há sempre a possibilidade de conscientização das falhas ocorridas na encarnação e tomada de resolução fundamentais para o espírito. A agonia prolongada pode ter a finalidade preciosa para a alma, e a moléstia incurável pode ser um bem, como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito, em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios. Esse último momento de vida que eu estou tendo ali pode ser o perdão do meu filho comigo, por ver o meu sofrimento. Pode ser um momento que eu vou perceber, poxa, o que eu ganhei o tempo todo sendo ruim? Nada. E vem aquela viradinha de chave no final, né? Que eu penso, errei a minha vida inteira, me perdoa pai, me perdoa mãe, me perdoa meus filhos, por eu ter sido essa pessoa que fui. E ali a gente pode estar tendo uma transformação. Deixar de ter os espíritos obsessores com a gente para ter espíritos auxiliadores nesse nosso processo. Então é importante esse último momento. Não abreviemos, não tiremos essa oportunidade. O que a gente deve fazer se colocando no lugar de ver o nosso ente querido doente? Amar e atender aqueles que estão em sofrimento com carinho. Envolvê-los em vibrações de paz, oração, aplicação de recursos magnéticos. A prece é recurso magnético. Quando oramos para alguém, é um recurso magnético. As irradiações feitas aqui são preces em benefício daquele que está ali necessitando. Mas eu não preciso pedir para ninguém fazer para mim. Eu posso fazer, né? Utilizemos desses recursos que a gente tem. Todos nós somos um pouco, mais ou menos médios. Todos nós temos energia para doar, temos amor para doar. Então, façamos isso.
E é isso, gente, portanto, que eu já fui demais. A vida é uma dádiva, um presente de Deus, que permite a renovação e lapidação do espírito a cada encarnação. Espero ter podido contribuir um pouquinho. Tinha mais coisa que eu tinha para falar, mas o Carlos vai brigar comigo. Gente, obrigado, uma boa noite para todos.